Olá, querido, querida, boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é Sônia Fiuza. Estou diante de você na nossa 10ª mensagem do nosso tratado sobre a forma mais simples de falar sobre libertação, amém? Módulo 10. Eu espero em Cristo Jesus que a mensagem de hoje abençoe você. Nós estamos falando sobre libertação. Portanto, queremos que você seja liberto, você seja liberta, para que Deus seja glorificado. Amém? Quero trazer até você hoje uma mensagem que está baseada em diversos personagens da Bíblia Sagrada. Amém? Mas todos eles nos ensinam sobre um dado muito importante de libertação. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, apenas um versículo que diz assim, versículo 2, do capítulo 4. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Aqui a Bíblia está mostrando um profeta, que é o profeta Eliseu, que substituiu o profeta Elias. E o profeta, certa vez, uma certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a ele dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Essa senhora, essa mulher está dizendo para o profeta Eliseu que alguém que o profeta conhecia, alguém que atuava juntamente com ele como profeta, havia falecido e ele tinha dívidas, tinha deixado dívidas. E o credor que queria receber só havia a condição de levar os filhos daquele profeta como escravos. E ela, obviamente, que não queria isso para sua vida, foi até o profeta para pedir a intervenção dele. Ele então perguntou a ela: o que é que você tem em casa? E ela disse: olha, eu não tenho nada, não. Eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. E então, a partir desse versículo 2, se desenvolve todo um processo que envolve os filhos dela, inclusive, E ela, então, faz uma obra com a orientação dele e eles conseguem pagar a dívida e evitar que os filhos sejam levados pelo credor do marido que faleceu. Eu hoje, meu querido e minha querida, gostaria de falar, dentro desse processo de libertação, que de fato nós sempre temos alguma coisa boa dentro de nós, com exceção daquela pessoa, ou daquelas pessoas que a Bíblia chama de filhos da perdição. Enfim, infelizmente a gente precisa falar isso, são filhos do diabo, gente que não se corrige, gente que faz o mal, se bobear, corre atrás de Satanás só para ele dar a assinatura dele, mas são pessoas que trabalham muito bem para o inferno. Com exceção disso, nós temos como visão e impressão e opinião de que todos nós nascemos com o DNA de Deus, nós somos criados pela vontade de Deus, a imagem e semelhança dele. Portanto, nós somos bons, nós não fomos criados para sermos escravos de quem quer que seja, ou do que quer que seja. Mas na nossa caminhada nós vamos tropeçando e caindo e levantando, e outras pessoas vão tropeçando, vão caindo e vão permanecendo caídas. Nessa passagem que nós lemos aqui, do 2º livro de Reis, capítulo 4, nós vemos que a pessoa, a esposa do profeta que faleceu, ela não queria estar na condição de alguém que tropeçou, caiu e ficou caída. Ela não queria, ela abominava a figura da escravidão. Eu acho bonito isso, que na verdade nós precisamos ser assim. Nós precisamos caminhar, viver as nossas vidas, rejeitando toda e qualquer perspectiva de escravidão. Nós falamos muito, quase todas ou todas as nossas mensagens a respeito das drogas, da prostituição,
do alcoolismo, do cigarro, dos roubos, das falcatruas, a corrupção, o adultério, a mentira, são coisas, e há milhares de outras, né, que efetivamente prendem as pessoas, né? Seria lindo se todas as pessoas, diante dessas coisas todas e das outras tantas que não dá para nominar, tivessem a postura da esposa desse falecido profeta, né? Não aceitassem a prisão, não é? Não aceito a prisão do cigarro, não aceito a prisão da prostituição, não aceito a prisão dos roubos, das falcatruas, do orgulho, da vaidade, da soberba, das intrigas, não aceito a prisão da mentira, não aceito a prisão do adultério, não aceito a prisão do homossexualismo, não aceito a prisão do lesbianismo, não aceito a prisão do alcoolismo, não aceito, não aceito e não aceito. Seria lindo isso, né? Seria lindo. Mas, infelizmente, a gente acaba tendo que admitir também que um grande contingente acabou sendo inserido no contexto do tropeçou, caiu e continua lá caído, né? Precisando de libertação. E aí nós dizemos, a primeira coisa que a gente diz é: seja igual a essa mulher e não aceite nenhuma perspectiva de aprisionamento na sua vida. E aqueles que entraram na condição de estarem aprisionados pelas N situações que o diabo cria, porque prisão é coisa do diabo, não tem nada a ver com Deus, né? Deus é libertação, Deus é liberdade. A palavra de Deus tem até uma palavra que eu acho muito linda, dita pelo apóstolo Paulo, né? Foi para a liberdade que Cristo Jesus vos libertou. Mas quando que Cristo Jesus nos libertou? Foi lá na cruz do Calvário, né? Com o seu sangue inocente ali naquela cruz, ele nos libertou. Nos libertou da prisão do pecado, né? O João Batista, né? Que estava batizando nas águas do Rio Jordão, ele anunciava para as pessoas: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele anunciava para Jesus, né? Então o Senhor Jesus veio para nos livrar do cativeiro do pecado, né? Óbvio que nós não somos perfeitos, mas é óbvio também que o Senhor Jesus falou que nós devemos buscar a perfeição, ou seja, nós não devemos desejar ficar caídos, né? Você pecou, peça perdão e continua a sua jornada. Agora, se você gosta de pecar, infelizmente temos que dizer que você é escravo e você precisa ser liberto desse que te aprisiona, que é o pecado que você comete. Amém? Precisamos dessa condição. E aqui, para essa senhora, há uma outra coisa que eu acho interessante, né? Que é quando o profeta vira para ela e pergunta o que é que ela tinha, porque ela estaria vendo os filhos se tornarem escravos por causa de uma dívida. É uma coisa que a gente quase não fala, mas deveria falar, que a dívida também é uma forma de aprisionamento, né? Muitas pessoas estão aprisionadas pelas dívidas. Pessoas estão sendo ameaçadas por agiotas, que por sua vez estão aprisionados pelo demônio da avareza, né? Estão aprisionados por Satanás, né? Dentro da figura da avareza, do amor ao dinheiro. E esse amor é demonstrado na usura, né? Na cobrança de juros dos empréstimos que são feitos pelos agiotas. E aí depois as torturas que eles submetem às pessoas que lhes devem, né, com a cobrança de juros exorbitantes, e vão aumentando, 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 até chegar ao nível em que a pessoa se mata ou é morta pelo cidadão que não é uma pessoa de bem, e que obviamente não é de bem porque ele está aprisionado por Satanás. Que é uma outra perspectiva que a gente tem que trabalhar, né? Quando a pessoa está cativa do diabo, ela está sujeita às diretrizes dele, né? Quando a pessoa diz assim: mas eu não fiz porque eu quis fazer, né? É porque é assim mesmo, quando a pessoa está cativa de alguém, ela está sujeita às ordens
daquela pessoa. Então, se a pessoa está cativa de Satanás, ela está então obedecendo às ordens de Satanás. Então, Satanás diz: vai lá e cobra juros exorbitantes daquela pessoa a quem você emprestou o dinheiro. Aquela pessoa que está cativa de Satanás, por estar praticando, além de um pecado, porque a Bíblia condena a cobrança de juros, né? Ela também está praticando um crime, porque no caso aqui do nosso país, do Brasil, a agiotagem é crime, né? Então a gente vê uma pessoa cativa de Satanás e a outra também cativa de Satanás pelas dívidas. No final, prisionamento, conforme já foi dito, é coisa de Satanás. Nosso Jesus, ele é o que traz liberdade, que traz libertação. Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia, no Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que narra os atos praticados pelos apóstolos de Cristo. No capítulo 16, nós temos 2 homens, um deles é o apóstolo Paulo, presos porque pregavam a palavra de Deus. E ali na prisão eles estavam, obviamente, sofrendo com as feridas ocasionadas pelas chibatadas, né, pelos açoites que eles tomaram, não é? Porque pregar o evangelho naquela época, e ainda hoje em alguns países, era considerado um crime, né? Um crime passível de uma penalidade de açoites, por exemplo, né? Assim, só uma curiosidade, a pena de açoites que previa 40 açoites, né? Porém, para maltratar ainda mais a pessoa que estava sendo submetida àqueles açoites, os que aplicavam a tal pena faziam o seguinte: eles davam 39 açoites para que então eles pudessem dar mais 39, mais 39, mais 39, até a pessoa até chegar a morrer, né? Mas era uma brecha da lei, vamos chamar assim. Eles iam pela brecha da lei e aplicavam 39 açoites N vezes para maltratar mais e mais a pessoa. Mas aqui no livro de Atos dos Apóstolos, depois deles terem sido açoitados, foram presos, estavam na prisão, o Paulo e o Silas, né? Eles é muito interessante, eu acho que como forma de aliviar as dores que eles certamente estavam sentindo, né? Quem já assistiu aquele filme Paixão de Cristo, dirigido pelo Mel Gibson, tem uma noção do que aconteceu também com Jesus, né? Que aquele, como é que se diz, aquela a coisa que eles usavam para açoitar, né? Na ponta tinha eu fui falar disso agora sem me programar, mas algo que na verdade rasgava a pele do condenado, né? Não sei se era vidro, alguma coisa na ponta, que aí eles açoitavam e puxavam, saíam os pedaços da carne da pessoa. Nesse livro, nesse filme A Paixão de Cristo, a gente vê isso, e eu acho que foi a parte assim mais triste do filme, né? Que mais provocou comoção nas pessoas, de imaginar o quanto o condenado, no caso ali Jesus, sofreu nas mãos daqueles exatores dele, né, que eram os romanos, os soldados romanos. No caso aqui do apóstolo Paulo e de Silas, não era muito diferente, porque, na verdade, Israel estava cativo dos romanos, então as penas eram aplicadas pelos romanos e não pelos judeus, não é? Então, eles certamente viveram algo semelhante a isso que foi mostrado no filme A Paixão de Cristo. Mas eles estavam, eu creio que talvez até ali naquela prisão, sentindo dores, né, pelos açoites, e tomaram a decisão de cantar louvores, né? Eu creio que eles começaram a cantar os louvores também para aliviar as dores que eles sentiam, porque o louvor ele tem essa bênção, né? Quando nós louvamos, nós
temos a possibilidade de sermos libertos mesmo, né? Eu particularmente gosto muito, a minha alma fica muito leve quando eu louvo a Deus, né? Quem está por perto sofre um pouquinho porque minha voz não é boa para cantar, mas eu creio que chega lá no céu diante de Deus como uma coisa bonita, uma voz bonita. Minha filha me louva com o coração, não é com a voz, não. Mas aqui, olha, a partir do versículo 19, está mostrando, né? Vendo os seus senhores que se lhes desfizeram a esperança do lucro, senhores de quem? De uma moça que foi liberta por Paulo, né? E essa moça, ela, enquanto o apóstolo Paulo e o Silas estavam passando, e o apóstolo Paulo pregando e tal, ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela estava endemoniada e, na verdade, ela estava atrapalhando, de certo modo, atrapalhando o trabalho de Paulo e Silas, né? Porque aí, eles são servos do Deus Altíssimo, vos anunciam o caminho da salvação. Também era uma tentativa, no meu modo de ver, de afastar as pessoas para não darem ouvidos ao que eles falavam. E chegado um tempo, o apóstolo Paulo, já indignado com aquela coisa que não parava de acontecer, ele se voltou para aquela moça, né, e disse ao espírito, em letra minúscula, que estava sobre ela, ao demônio que estava agindo através dela, e disse: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu dela. Então, as pessoas que mantinham aquela moça cativa ali para ensinar coisas que não deveriam ser ensinadas. É igual quando a gente vê um cigano, a gente vê uma pessoa jogando tarô, jogando cartas, lendo mão, fazendo, enfim, bruxaria, feitiçaria, macumbaria, fazendo, ensinando idolatria e tal, e etc., não é? E aí, de repente, a pessoa se converte. Eu, por exemplo, cheguei a frequentar a macumba e uma certa vez eu fui atendida por uma entidade que se apossava de uma senhora, e a entidade virou para mim e falou que o cavalo dela se converteria a Jesus, então que eu não voltasse mais ali, porque a pessoa também não estaria mais ali. Então, é como se fosse isso. O dono do centro onde a pessoa estava atendendo deve ter ficado com raiva, né? Porque aquela pessoa seria retirada dali pelo Espírito de Deus. Então, a mesma coisa aconteceu aqui com essa moça. Ela tinha gente por trás dela, comandando a vida dela para que ela falasse aquilo tudo que ela falava com as pessoas, enganando as pessoas, como é efetivamente o que acontece. Né? O diabo usa as pessoas para enganar as outras. E eles, então, repreenderam o demônio que estava sobre ela e ela ficou livre. Em razão disso, eles ficaram, não é, com raiva dele, não é, por Paulo e do Silas, e então arrastaram eles para a praça e ali eles foram açoitados, não é? Olha, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra Paulo e Silas e os pretores, rasgando-lhes as vestes e mandando açoitá-los com varas. E depois de lhes haver dado muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então eles foram presos, eles foram colocados no cárcere privado, eles estavam presos por cadeias, né? E algemas, e então, por volta da meia-noite, eles começaram a cantar, a entoar louvores a Deus. E no momento em que eles começaram a fazer isso, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos os prisioneiros. Não é? Porque o louvor tem esse poder, o poder de libertar todos. Amém? Se você louvar a Deus,
Se você orar a Deus, se você buscar a Deus por meio da leitura da palavra, por meio da prática da oração em nome de Jesus. Se não for em nome de Jesus, não vai funcionar a sua oração. Se você buscar a Deus para louvar, para engrandecer a Deus, exaltar as grandezas de Deus, e se você principalmente determinar no seu coração que você vai parar com as suas práticas erradas, que Deus não aceita, você será liberto. Amém? Você será liberto, você será liberta. E ser liberto é muito melhor, né? Paulo e Silas eram libertos no seu espírito, libertos por Jesus. Então, ainda que ali as prisões, as portas todas estivessem abertas, eles continuaram lá. Porque não eram aquelas pessoas, não eram aquelas algemas, nada disso que os aprisionava. Não é nada, às vezes nada do que os homens possam fazer contra os cristãos vai torná-los cativos. Eles são cativos de Cristo Jesus. Eu tenho um texto que está na internet chamado Prisioneiro de Deus. E ali eu falo do apóstolo Paulo e falo também de um homem chamado Ted Green, que é um americano que se converteu na prisão, lendo a Bíblia que ele recebeu de um sacerdote. E ele era ladrão antes, por isso que ele estava preso. E a partir da leitura da Bíblia Sagrada, ele continuou na prisão, e na prisão ele deu um excelente testemunho, tornou-se uma pessoa digna da confiança do diretor do presídio, e ele mudou várias coisas lá dentro, porque ele era livre por Jesus Cristo. E ele foi liberto pela leitura da palavra. Então, querido, querida, como nós vimos no livro, no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, aquela senhora não queria ser cativa, e ela não queria ver os seus filhos cativos, sendo levados como escravos. Se você determinar que você não deve ser cativo de nada e de ninguém, você não vai colocar um cigarrinho na sua boca, você não vai usar droga, você não vai se prostituir, você não vai fazer uma série de coisas que o inimigo vai até usar pessoas de certo crédito perante você para te convencer. Não é verdade? É aquele homem maravilhoso que vai surgir diante de uma mulher casada e vai convencê-la a ir para o motel com ele. E é o próprio diabo que está usando aquela pessoa. Ou o contrário, aquela mulher maravilhosa que vai estar diante daquele homem casado, fiel, e Satanás vai usar aquela mulher para levá-lo para um motel. Ou pessoas que serão usadas para dizer para aquele homem ou para aquela mulher que deve abandonar o esposo ou a esposa porque não prestam, são feios, são isso, são aquilo. Você tem que ser feliz. Mentira do diabo. Você tem que continuar casado, casada. Você tem que respeitar o seu casamento. Amém? Se determinarmos em nossos corações que é melhor ser livre, como esta mulher determinou, nós não seremos escravos e assim não precisaremos de libertação. Mas se você já caiu na rede do diabo, você pode ser liberto lembrando o que você tem dentro de você. Conforme eu falei no início, você certamente tem o DNA de Deus, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus não é preso, Ele é livre, Ele é o autor da liberdade. Então, em nome de Jesus Cristo, nesse módulo 10, coloca isso no seu coração. Não deixe se prender por nada neste mundo, nada. Eu amo aquela comida, e aí, eu não vivo sem aquela comida, eu não vivo sem aquela novela, eu não vivo sem aquele homem, eu não vivo sem aquela mulher, eu não vivo sem aquela roupa, eu não vivo sem o cabelo assim, sem o cabelo assado. Em nome de Jesus, corta isso da sua boca. Amém? Nós muitas vezes, conforme acontece com o peixe, que no ditado diz que ele é preso pela boca, né? Nós muitas vezes somos presos pelas palavras que dizemos. Essa mulher do capítulo 4 do segundo livro dos Reis, ela pela sua boca declarou a sua libertação, inclusive dizendo para o profeta: olha, eu não tenho nada senão uma botija de azeite. O que você tem? Você tem o Deus Todo-Poderoso? Ore a Ele. Você não tem? Busque a Ele.
Abra as portas do seu coração para a palavra de Deus, porque ela é a fonte de libertação que todo e qualquer ser humano precisa. Amém? Eu vou orar por você, me despedindo nessa 10ª mensagem, ou melhor, 11ª mensagem do nosso tratado, um modo simples de falar sobre libertação. Amém? Nossa penúltima mensagem desta série, desse tratado, com o qual nós desejamos que você seja liberto, você seja liberta de toda e qualquer obra de Satanás que esteja mantendo você cativo até aqui. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu louvo e engrandeço o teu nome nesta nossa 11ª mensagem do nosso tratado, um modo simples de falar sobre libertação. Peço ao Senhor bendito Deus que toda e qualquer pessoa que tenha chegado-se a essa mensagem seja liberta pelo Senhor, porque só tu, ó Pai, tem palavras de vida eterna. Só o Senhor pode libertar o cativo e o oprimido, e foi para isso que Jesus Cristo se manifestou aqui na terra, para realizar a obra de libertação do ser humano. Liberta esse ser humano, meu Pai, e conceda vida e vida em abundância para ele e para toda a sua família, no nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, querida, faça assim, essa pequena oração. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu recebo Jesus Cristo, teu Filho, como meu único e suficiente Salvador. Eu declaro com os meus lábios que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu abro mão de todas as obras do diabo na minha vida. Eu anulo, eu cancelo e eu rejeito todo o mal na minha vida. Tudo que o diabo me orientou a fazer, eu desfaço agora todos os pactos feitos com o inferno e eu declaro que eu sou livre para toda a vida, porque eu sou de Jesus e Jesus é meu. Perdoe os meus pecados, ó Deus, e escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, me declare como teu filho, como tua filha, porque assim sendo, eu serei liberto, eu serei liberta para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido e minha querida. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, tenha compaixão de ti e te dê a paz, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus, o seu Pai, que te liberta. Tchau, tchau.